Olá, gente, de volta, vamos aí para a parte 2, passo a passo aí dessa construção, aquelas pequenas e médias empresas, microentidades, que assim desejarem elaborar as notas explicativas. Lembrando que é facultativo, de acordo com a NBC TG 1001 e a TG 1002. Bem, é, é notório que o conjunto dessas demonstrações contábeis tratadas nessa norma, né, e aí inclui-se, não pode deixar de referendar as notas explicativas, deve ser elaborado, como a gente falou, pelo regime de competência, excetuando-se o fluxo de caixa. E aí, obviamente, vai ser com base em eventos e as decisões ocorridas, por exemplo, agora em 2022 ou em 2023, que eu vou, de forma qualitativa, apresentar aquelas informações que são úteis em linhas gerais, seja para credores ou seja para agentes internos, para a tomada de decisões. Então, o grande objetivo, não é aleatório, o grande objetivo das demonstrações contábeis para esses tipos de entidade, as pequenas e médias empresas, que eu falado anteriormente, representam muito mais de 90% do mundo dessas organizações no Brasil, né? É falado sobre a posição, né? Sobre a situação naquele período, ou em dois períodos, na verdade, patrimonial e financeira da empresa, né? Não só isso, também relacionado ao desempenho e aos fluxos de caixa. E aí, isso eu tenho de forma quantitativa nesses demonstrativos. E a nota explicativa, ela abraça, então, os aspectos qualitativos que trazem informações adicionais que sejam úteis, obviamente, para questionamentos ou até decisões mais corriqueiras, né? A microentidade, o que diz lá na TG 1002, cujas essas demonstrações estiverem em conformidade com a norma 1002, elas devem ao final, pelo menos, devem ao final das demonstrações, fazer uma declaração explícita e sem reserva dessa declaração, que está em conformidade, obviamente, à NBC TG 1002. E não só isso, também informar a atividade operacional que essa microentidade exerce. É como se fosse uma cartinha ao final das demonstrações. E essas entidades, obviamente, não estão obrigadas a elaborar as notas explicativas, fica facultativa e a gente incentiva, a partir de então, a estar elaborando. Então, de forma opcional, essas microentidades, assim como as pequenas e médias empresas, elas podem apresentar de forma adicional essas notas explicativas, inclusive informar as despesas de acordo com a sua natureza. E aí, de acordo com o método dessa classificação, obviamente, das despesas, inclui o custo de mercadoria, de produtos ou serviço vendido, né? Eu vou detalhar na demonstração de resultado de acordo com a natureza. E aí tem como exemplo a matéria-prima aplicada na produção, o cálculo de depreciação, as despesas com transportes e muitos outros. Já nas pequenas e médias empresas ou microentidades industriais, esse método vai aparecer no resultado o saldo tanto do estoque inicial como dos estoques finais, adicionado ao custo de produção e subtraído desse estoque final, né? Na seção 8 dessa NBC que a gente está tratando, ela trata sobre a nota, ela traz sobre a nota explicativos a essas demonstrações, como se dá a estruturação, né? Então, ela deve conter um detalhamento adicional do que foi apresentado nas demonstrações, seja de forma narrativa ou em especial em quadros, né? Essas notas explicativas devem estar alinhadas com a estrutura conceitual, que está lá na segunda sessão da NBC, né? E trazer principalmente, que é um dos quesitos principais, bases, obviamente, das normas, é a relevância da essência sobre a forma e conter, logicamente, essas informações relevantes, né? Para trazer decisões aos usuários. E a entidade deve, tanto quanto praticável, apresentar essas notas explicativas de forma sistemática e consistente, e indicando referências a que está atribuída essa nota explicativa. Já a gente vai apresentar, inclusive, alguns exemplos. Então, as notas explicativas, elas devem apresentar, juntamente com cada item apresentado, a base de elaboração do item, as práticas utilizadas, as estimativas, quais foram os julgamentos, logicamente, desde que relevante. As informações exigidas por essa norma, obviamente, não têm sido apresentadas por outras demonstrações, e aí eu vou trazer na nota explicativos aquelas que são relevantes ao usuário, seja interno
ou externo. Inclusive, deve apresentar nessas notas explicativas, nessas declarações, né, a conformidade, que está em conformidade da norma pela elaboração. E repito mais uma vez, facultativa essa elaboração. Então, preferencialmente, essas informações que vão auxiliar esses itens apresentados nos demonstrativos quantitativos, como o balanço patrimonial e demonstrativo de resultado, elas devem ser apresentadas na ordem que a entidade entende que evidenciará a maneira de forma mais adequada para que o usuário possa entender qual é a situação dessa empresa a nível de patrimônio e a nível financeiro. Por exemplo, primeiramente eu vou apresentar em nossos aplicativos o maior para o menor risco que a entidade enfrenta, depois os itens de maior relevância, maior materialidade, e por fim, aí sim, os agrupamentos das funções da estrutura patrimonial, informar sobre a questão de capital de giro, do endividamento financeiro, dos ativos de longo prazo, dentre outros. Obviamente, essa ordem é o critério de relevância que deve ser adotado, com base no balanço patrimonial e na demonstração de resultado. A divulgação dessas notas explicativas, obviamente, principalmente nos investimentos avaliados pelo MEP, chamado Método da Equivalência Patrimonial, quando eu faço a equivalência, seja em entidades coligadas e controladas, eu devo também trazer em notas explicativos a denominação da companhia na qual essa pequena, média ou microentidade investiu, tanto seu capital social como o PL, número de espécies e classe de ações, cotas de propriedade, o lucro líquido dessa empresa a qual eu, entidade, pequena, média ou microentidade, esteja investindo, para saber, logicamente, se houve ganho ou perda de capital nesse investimento, os créditos, as obrigações entre essas empresas e, logicamente, o montante de receita e despesas oferecida nessas operações, né? Então, a adequação das normas da contabilidade para pequenas e médias empresas, elas trazem, logicamente, uma conformidade, uma proximidade com que as grandes empresas já vêm apresentando. E aí, óbvio, ela só fica facultada a fazer, por exemplo, a elaborar a DRA e as próprias notas explicativas, a DFC, no caso, as microentidades, né? Mas não se desvencilha, né? Não se elimina as duas principais demonstrações, o balanço patrimonial e o demonstrativo de resultado, como apresentado lá na parte 1 das obrigatoriedades, né, conforme a NPC TG 1001 e 1002. As notas explicativas devem não só apresentar as informações acerca dessas elaborações, dessas demonstrações, assim como das políticas, mas também informar que obedeceu os pronunciamentos, as orientações e as interpretações existentes em termos de normas técnicas contábeis, inclusive adicionar informações relevantes que possam dar mais ansejo, mais percepção sobre a situação patrimonial e financeira da empresa, né? Então, essas notas explicativas, elas devem ser apresentadas tanto quanto sejam praticadas de forma sistemática, né? E fazendo a famosa referência cruzada. Item 1, lá, por exemplo, no meu estoque, eu coloco em notas explicativos o item 1 e faço um quadro de maneira qualitativa que informações foram tratadas, por exemplo, quanto à avaliação desses estoques. E também não pode deixar de divulgar, obviamente, se a entidade resolver, já que é facultativa a elaboração das notas explicativas, divulgar um resumo de políticas contábeis significativa, desde a base, logicamente, dessas políticas adotadas, até a questão da natureza e do valor contábil apresentado no balanço. Deve divulgar nessas notas, logicamente, os principais pressupostos, né, que sejam relativos ao futuro da entidade, as incertezas de estimativas da data do balanço e os famosos riscos que possam destoar de maneira relevante e significativa os dados apresentados no balanço patrimonial. E aqui eu trago, por fim, alguns exemplos, recortes, né, de notas explicativas apresentadas por pequenas e médias empresas. Eu posso ter nota explicativa tratando sobre caixa equivalente de caixa, tratando sobre a conta estoque, tratando sobre os passivos de curto e longo prazo, nada mais do que as provisões, como foram constituídas, como são controladas,
E também tabelas, né? Tabelas de clientes, né? Ou contas a receber, tabelas sobre a questão dos instrumentos financeiros, que traz mais detalhe no CPC 48, e como foram constituídas as provisões para riscos cíveis, trabalhistas e tributários, obviamente, desde as atualizações até as reversões de ano a ano, né? E, por fim, eu também posso trazer quadros sobre a avaliação dos estoques e o que é que compõe os estoques apresentados, assim como a conta de fornecedores, né, o que compõe essa conta fornecedores lá no balanço. E dos principais que o pessoal tem mais atenção são os ativos de longo prazo e os passivos também de longo prazo, os financiamentos, e o imobilizado, né? Empresas que têm imobilizado, desde a questão demonstrado lá no balanço, o que eu tenho de adições, o que eu tenho de baixos, o que eu tenho de depreciação e transferências, né? E baixas dessas depreciação de cada item do imobilizado que foi apresentado de maneira sintética lá no balanço patrimonial. Fala-se para cima que nada mais é que é o primeiro demonstrativo que fica lá, vamos supor, inicial, né, da elaboração das demonstrações. E aí eu trago de maneira analítica nas notas explicativas, né? Pois bem, então agradeço aí esse rápido momento com vocês, espero que eu tenha contribuído um pouco com o conhecimento de vocês sobre a apresentação das notas explicativas a partir da NBC TG 1001 e 1002 para pequenas e médias empresas e microempresas, como é o comportamento dessas entidades quanto à faculdade de elaboração, divulgação e apresentação das notas explicativas. Muito obrigado a todos e desejo uma semana maravilhosa.